Tudo bem, meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer um grande trabalho hoje. Vamos lidar com a parte gramatical denominada morfologia. Então, nós vamos fazer estudos morfológicos. De acordo com a banca, você então vai lá e começa a sintonizar, né, equilibrar esse movimento que a banca produz de leitura de partes gramaticais que vão se transformando em questões. Então, nossa habilidade aqui é observar como que a banca lida, como que a banca toca na parte gramatical. Hoje, entre as partes gramaticais, ortografia, morfologia, sintaxe, pontuação. Então você tem, né, alguns pontos e não há dúvida que a parte sintática é a que mais é recorrente, é a que é mais complexa de aprender também, ela exige mais de nós, mas também teremos, né, como previsto no edital, esse universo da morfologia. Eu sempre privilegio a prática, eu sempre falo para os alunos serem mais práticos do que teóricos. Não é para abandonar a teoria. Não, isso não dá certo também. E não dá para ser só prático, né? Ah, estou resolvendo o que. Não, tem que ter uma formação de base teórica muito importante, né? Não tem como, professor, estou resolvendo questões de crase, sendo que você não tem nenhuma intimidade com preposição com artigo, que são as principais matérias-primas da crase, tá bem? Então, tem que compor uma base teórica. Mas para ir bem numa prova, você tem que sair de estudante e virar candidato. E você só vira candidato quando põe a mão na massa, quando resolve questões da banca, tá bem? Então não é mais língua portuguesa, é língua portuguesa para determinada banca, né? IBAD, então, é língua portuguesa para IBAD. Eu tenho que olhar a banca e perceber que há um ser humano por trás organizando. É lógico que esse ser humano ele tem vivências múltiplas, tanto no ambiente acadêmico, no estudos que ele fez gramaticais, os estudos gramaticais, ele se compara com outras bancas, ele vê como as outras bancas. Então ele vai formando um repertório e é lógico que ele vai ter o toque mágico dele, a personalização dele. A IBAD não é o IBAD, né, Instituto, não é um ponto, vamos dizer assim, de comparação com outras bancas muito mais complexas, como Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, né? Nós temos bancas que já criaram um nicho muito particular ao produzir as provas. IBAD, você vai perceber que sim, dá sim para caminhar, aprender, evoluir, dá para negociar as questões. Então, o que nós vamos fazer hoje é, sem dúvida alguma, um capítulo que estará na tua prova e selecionei pontos importantes para você dizer assim, professor, eu vou estudar tudo? Não. Pode até estudar tudo. Se conseguir, claro que pode. Mas há, num formato piramidal, elementos mais importantes. Então, eu vejo isso aí como uma hierarquia. Então, há pontos que eu tenho que só estudar? Não, tem que estudar e saber muito, saber além do normal. E há outros que vão perdendo a força, perdendo o poder em relação ao tempo de estudo, ao seu tempo diante da matéria. Tá legal? Por isso que aqui na morfologia você tem que administrar bem. Chegar uma hora ali que nós vamos destacar isso. Estão entendendo aqui? Aqui você tem que administrar a crise porque tem que dominar a concordância, tem que dominar a regência, tem que dominar a crase. Então, na sua prova como um todo, há uma hierarquia que puxa para a sintaxe. Basta pegar uma prova e perceber o que está lá em grande quantidade. Tá legal? Então, nós temos interpretação de texto e gramática. Na gramática, tópico mais importante, o da sintaxe, que contém concordância, regência, contém a crase, a voz passiva, o uso dos pronomes. Tá bem? Então, não há dúvida que esses capítulos estão lá na ponta em relação à importância. Agora, é óbvio que você tem que percorrer o conjunto, né? Tentar ter o máximo possível de bagagem gramatical. Tá bem? Notem que você tem que, então, né, perceber que não dá para estudar tudo. Não dá para estudar só uma coisa. Tem que haver um equilíbrio em tudo isso. E nós estamos aqui para contribuir nessa caminhada. Tá legal? Então lá, vamos iniciar nossos estudos morfológicos. Quando você estuda morfologia, é óbvio que você está dentro das classes de palavras. Então, vamos dar um passo para frente,
depois nós vamos dar um passo para trás em busca de alguma coisa que se perdeu. Tá bem? Então, morfologia. Quais são os pontos de estudos? Professor, o que organizou o material? O que organizou o material foi buscar resposta para essa pergunta. Tá bem? Então, morfologia. Quais são os pontos de estudos? Estude tudo, mas há elementos que devem estar na frente. Há elementos que devem ser estudados mais. É a questão do tempo na matéria. Perfeito? Então, essa pergunta é a que me organizou na seleção do material, também na exposição dos problemas. Tá bem? Então, o trabalho de hoje é responder a essa pergunta. Primeira pergunta. Passeia para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Na frase, a palavra sublinhada delicada nomeia um ser, substitui um nome, indica uma qualidade, indica uma ação ou quantifica algo. Então, pela forma como a banca toca nessa questão, você tinha que entender que aqui ela está falando do famoso substantivo, a classe que nomeia. Aqui ela já estaria falando, falando do adjetivo. Bem, aqui já fala do adjetivo. Perdão, substituindo o nome, pronome. Perdão, pronome. É o pronome no lugar do nome. Dando uma qualidade, adjetivo. Indicando uma ação, verbo, né? O verbo. E quantificando algo, nós temos dois grupos bem definidos em relação a isso, né? Quando você tem numericamente a quantificação disso, uma coisa, duas coisas, três coisas, você tem o numeral. Então, o numeral vai lá e quantifica com a exatidão que o número permite, né? Mas nós temos algumas classes que vão trazer quantificações indefinidas, como os pronomes indefinidos. Quando nós dizemos algumas coisas, né, muitas coisas, há uma quantificação, mas é uma quantificação indefinida. Tá legal? Mas pelo que a banca coloca, nos aproxima muito mais do numeral, né? Quantificar algo. Então, né, duas coisas, três coisas, a ideia de quantificação vem no numeral cardinal. Então vejam que a gente tem isso aí, uma forma da banca tentar velar o objetivo principal, que era você olhar para a delicada e remeter a uma classe. Se ela colocasse as classes, substantivo, pronome, talvez ela falasse, vou facilitar o caminho. Não, eu vou fazer o contrário, vou complicar o caminho. E é isso que ela faz, então, colocando as características de cada uma das classes. O substantivo, ela nomeia os seres. O pronome, além de substituir o nome, acompanha o nome. Tá bem? Nome, essencialmente, é o substantivo. Adjetivo indica uma qualidade, uma das características, né? O verbo, indicação na sua grande maioria, e o numeral, que já comentamos. Então diga para mim aí, você está de olho no delicada composição. Percebam que morfologicamente o sua é o pronome possessivo. Legal, eu diria que é o mais simples ali. Agora, entre delicado e composição, tem que ter o discernimento para poder distinguir o que nomeia algo e o que qualifica algo. Então vejam que delicada não nomeia algo, mas sim, né, qualifica. Pessoa delicada, ideia delicada, enfeite delicado. Então nós temos delicado qualificando composição. Tem que entender que composição nomeia algo, composição musical, composição redacional, composição nomeia algo e delicada dá a qualidade. Por isso, aqui nós temos então a letra C como alternativa correta. A letra C indica uma qualidade, é a resposta correta. Tá legal? Então percebo nesse exato momento que o estudo de entrada... Professor, o que é morfologia? Morfologia, a palavra morfo, vem de um empréstimo da biologia. Quem estuda biologia, estuda a morfologia dos seres vivos. Morfologia é o estudo da forma. Então, naquela época em que, né, muitos
muita visão positivista, muita visão científica, os gramáticos falaram, vou trazer, né, essa nomenclatura da biologia para o português. E daí, em vez de estudar sapinho, borboleta, cupim, né, abelha, em vez de estudar a forma dos seres, a gramática se voltou a estudar a forma das palavras. Por isso que a morfologia é como se fosse um olhar, né, unitário. Você dá uma frase, mas eu olho na frase cada uma das palavras observando a classe de palavras. São 10 classes de palavras. Na sua grande maioria, bem controlada, bem, né, nós temos aí um funcionamento muito equilibrado. Há um ou outro probleminha, há algumas palavras que a nossa gramática tradicional, infelizmente, inventou algo paralelo, né? Em vez de colocar, por exemplo, tudo dentro do advérbio, criou lá palavras denotativas, como se fosse uma 11ª classificação, né? Palavras denotativas, palavras que denotam inclusão, exclusão e assim por diante, mas é algo que fica lá no fundo como defeito, porque a hora que a gente olha todo o conjunto funciona bem, né? Ah, professor, o carro está andando, isso. Tem um arranhado ali? Tem. Tem uma amassadinha aqui? Tem. Pneu tá meio careca? Tá. Mas roda, vai te levar. É isso que a gente tem que olhar, né? Então nós temos a morfologia, que estuda a forma das palavras, e as classes se dividem em 10. Então há 10 tipos de palavras diferentes. Tá bem? E é óbvio, né? Nós vamos ter que ter um pouco de malícia, porque há uma organização. Se há 10 distinções, é porque uma classe faz uma coisa, outra classe faz coisa distinta. Isso é óbvio. E talvez na nossa vida escolar é a parte mais recorrente, é a parte em que mais permanecemos, é a parte mais rica culturalmente. Por isso que eu vou frisar depois para vocês, cuidado na morfologia. Há capítulos muito pantanosos, porque são capítulos culturais. A hora que você estuda o substantivo, o adjetivo, né? Foram se anexando informações. E nesse anexar informações, hoje você tem uma enciclopédia dentro do estudo da classe palavras. Estuda-se, por exemplo, o coletivo, substantivo coletivo. Isso é para deixar a pessoa doida, tá legal? Então vamos dar uma primeira abordagem teórica, que é reconhecer as classes de palavras. A primeira, substantivo, é a classe mais importante que tem, tanto que Adão, no paraíso, recebe, né, o Deus incube o Adão de dar nome aos seres. Então lá vai o Adão, né? Lago, bicho, passarinho, árvore, né? Bichinho da maçã, a maçã, a cobra. É o Adão que vai nomeando as coisas do mundo, né? Percebam nesse exato momento que substantivo é tudo que você olha. Eu olho aqui do lado, vai ter água, né? Vai ter uma caneta, vai ter papel, vai ter parede, vai ter janela. Então a gente percebe que tudo que está tendo nome é a classe dos substantivos. Por isso que em quantidade é o que mais tem. Em quantidade é o que mais tem. Tá bom? Procure observar que o substantivo nomeia coisas concretas e também abstratas, como beleza, saudade, ok? Então o substantivo é uma classe fundamental porque outras se vincularão a ele. Então, o substantivo é como se fosse ali um elemento nuclear, um sol, e os planetas começam a girar ao redor dele, né? Essas classes que se anexam, que se vinculam, que se relacionam com o substantivo são o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, por isso a importância de entender o substantivo, porque nós vamos ter classes que a ele se vincularão. Bom, artigo, adjetivo, numeral e pronome. É claro que dessas classes, pronome é a que tem mais riqueza e recorrência na prova, né? Então, do artigo, adjetivo, numeral, pronome é muito importante em alguns momentos. Artigo é fundamental na crase. Só que não adianta agora na morfologia ficar gastando neurônios valiosos, né, para um capítulo que não flui ainda, não flui ainda para aquilo que é essencial, a aula de crase, por exemplo. Tá bom? Mas vejam como essas classes dependerão do substantivo. Né? Então, o carro bonito, 2 carros, primeiro carro,
esse carro, aquele carro, e aí surge o pronome ele, por exemplo, né? Em vez de usar o carro, eu uso um pronome que substitui carro, substitui o nome, ele. Legal? Além dessas 6 classes, né, nós temos a sexta, que é muito importante, é o verbo. Lá na sintaxe, o verbo será o governador de tudo. Então, né, ele faz, ele desfaz, ele manda, ele comanda, ele está ali dirigindo, né, toda a oração. Então, lá na sintaxe, o verbo, na sua composição de predicado, é peça vital. E é óbvio que aqui na morfologia, o verbo já se destaca entre os demais, devido à quantidade de fatos importantes para a prova e devido à recorrência. Não é só ter importância, né? Há uma recorrência de questões na prova. Então, das 6 classes que nós estamos vendo, para a prova, a classe número 5 é muito importante, a classe número 6 é muito importante, é aquela que você vai dar mais destaque, vai gastar mais tempo estudando, tá bom? Depois do verbo vem a classe dos advérbios, que é legal você ficar atento por causa da parte da classificação. Advérbio de modo, advérbio de intensidade, tem que ter um pouquinho de interpretação, um pouquinho de malícia, para poder entender a nomeação dos advérbios, de tempo, de lugar, de modo, de causa, de intensidade, né? Esses 5 são os mais importantes. Lugar e tempo, lógico, são os dois mais comuns, né? Lugar e tempo. Depois o de modo. Como que a pessoa faz? Faz com alegria, faz rapidamente, é o modo como a pessoa faz. Por que que a pessoa faz? Aí são os advérbios de causa. Aí ele estuda devido à prova. Devido à prova é a causa do estudo, tá bem? E os de intensidade, como muito, bastante, tão, pode ser também pouco, assaz, né? Antigamente usava assaz, equivalente a muito. Percebam que advérbio pode, de repente, te trazer um problema. Ah, professor, você falou muito, mas muito não pode ser pronome indefinido? É, você tem razão. Então, surge um fato relevante para nós. Temos uma palavra que pode ter mais de uma classificação. E parece que a classe de advérbios é um entrave disso. Porque nós temos meio como numeral fracionário e também como advérbio de intensidade. Nós temos bastante. Bastante é um problema, hein? Porque ele pode ser adjetivo, pode ser pronome indefinido, igual muito, e pode ser advérbio, também igual muito. Tá legal? Uma coisa que é importante destacar o quanto antes, gente, é bastante óbvio também, eu acho que você já percebeu isso, todas as classes, elas podem se encaminhar para uma delas, que é o substantivo. Então você pode pegar um verbo e substantivá-lo. Pode pegar um adjetivo e substantivá-lo. Pode pegar qualquer uma das outras classes e transformar em substantivo. Um dos sistemas de construção é usar o artigo antes. Então você pega o advérbio ontem e cria uma substantivação. O ontem é um tempo, e daí começa a fazer poesia, né? O ontem é o tempo que se foi. E aí, né? Aí vai que vai. Perceba então que eu tenho que estar atento a isso, né? Ah, professor, eu estudei que viver é o verbo na forma do infinitivo. Mas se eu disser o viver é importante, ele substitui o substantivo, ele passa a ser um substantivo. Isso é importante, nós vamos ver questões que envolvem isso. Então, a pessoa estuda a classe e não se prepara para esse momento em que uma classe se transforma em um substantivo. O artigo, gente, ele é algo que indicia, né, insinua, ajuda você a interpretar. As outras classes são bem tranquilas, né, são classes conectoras, preposição essencialmente liga uma palavra a outra e a conjunção liga uma oração a outra. Dois capítulos importantes. Gramaticalmente, preposição muito importante, principalmente quando você invoca a preposição a. Quando você está no capítulo da regência, o verbo reger ou não preposição. Então, às vezes, aqui na morfologia, você fica meio atado. Professor, o que, que eu vou estudar? Vou decorar uma lista? Não. Você tem que ir lá na sintaxe, chorar, sorrir, sofrer, alegrar, e daí você volta.
para a morfologia para falar assim, eu não sabia que tal palavra era uma preposição. Então, com as dores da aprendizagem, com as alegrias da aprendizagem, é ali que você volta dando relevância. Nossa, eu tinha que saber que o D era preposição. Né? Então, decorar, olhar sem ter um vínculo com a realidade nossa, que é a questão, isso é muito perigoso. E conjunção, gente, que certeza que estará na tua prova. Conjunção você tem que estudar. As conjunções que abrem as orações coordenadas, as conjunções que abrem as orações subordinadas. Como a grande maioria tem sentido, trazem um valor semântico, elas se permitem, né, organizar a partir do sentido. A gente passa a ter conjunção causal, conjunção aditiva. Então, esse é um estudo importante. Então, das 10 classes que virão, a classe 5, pronome fundamental, a classe 6, verbo fundamental, classe 7, advérbio, fica ligado, classificação do advérbio, principalmente desses 5 que nós destacamos. Preposição, aprenda a identificá-la. Lá no jogo ela vai ser importante. E conjunção já pode sair estudando. Que a certeza é a certeza daquelas que o professor assina embaixo e de forma exagerada fala certeza absoluta. Né? Vai cair na sua prova. Tá bom? E por fim, as interjeições, que nem vale a pena você se preocupar. Não é matéria, né, que tem recorrência na prova, nem tem presença na prova. Mas a interjeição é a hora em que você cumprimenta alguém ou lança, né, por meio de emoção. Quando você toma um susto, tudo aquilo que você joga para fora, né, verbalmente, é óbvio, tudo que você joga para fora verbalmente vai ser interjeição. Ah, professor, geralmente eu mando a pessoa tomar. Isso aí também, né? Você soltar aquele palavrão bonito, vai ser também ali uma interjeição. Geralmente a interjeição vem ligada a esses movimentos do espírito, né? De altos e baixos que temos aqui dentro. Reconhecidas as 10 classes, agora nós começamos a problematizar. Então a primeira questão, a banca vem e fala, ó, você consegue saber que delicada dá qualidade para a composição? Por dar qualidade é o adjetivo? Ou seja, nasce um primeiro compromisso. Então, nós não tínhamos uma pergunta inicial? Essa pergunta, então, te conduz a isso. Quais são os pontos de estudos? Primeiro ponto de estudo é ter em mente a classificação e as características das classes de palavras. Por exemplo, o advérbio, preposição, conjunção e interjeição, que até agrupei ali do 7 ao 10, eles não se flexionam. Então não tem feminino, não tem masculino, não tem singular, não tem plural. Dos 6 para trás, do substantivo até o verbo, tudo flexiona. Tem gênero, tem número, tem singular, tem plural, tem masculino, tem feminino, e o verbo ainda tem o tempo, tem um modo, há uma riqueza nas formas verbais. Então há classes que variam e há classes que não variam. Existem classes abertas, como a do substantivo. Por exemplo, né, no século passado, inventaram um feixe de luz revolucionário que faz muitas coisas importantes, até para a medicina, né? Então deram o nome de laser. Pegaram a inicial de cada palavra e criaram laser. Então laser é um substantivo novo, tá bem? Percebo então que o substantivo é uma classe aberta. Conforme surgem novos nomes, né, você tem então ali uma classe que aceita se reinventar, aceita novos indivíduos. Agora você pega o artigo, já é uma classe fechada. É uma classe voltada para a gramática. Perdão, voltada para a estrutura do idioma, melhor dizendo, né? Então ela está ali só para fazer um papel e ela está fechada, não se permite alterar. Tem o artigo masculino, né? Masculino, feminino, singular, plural. Tem os artigos definidos e os artigos definidos. 8. São 8 tipos de artigos e eles nunca vão se alterar para o resto da vida. Então o artigo é uma classe fechada, ela serve o próprio idioma. Diferente do substantivo que tem uma finalidade, né, prática de nomeação dos seres. Tá bem? Vamos em frente. Então a primeira preocupação é estar atento à classificação, evoluindo a cada questão e perceber que tem classe que varia, classe que não varia. Tem o advérbio que se vincula, por exemplo, a verbo e também a adjetivos, né? Então o advérbio dá intensidade ao adjetivo.
Pessoa inteligente, inteligente é adjetivo. Muito inteligente. Esse muito vai ser advérbio, né? Pouco inteligente, bastante inteligente. Eu tenho que perceber que, é óbvio, o advérbio vai indicar uma circunstância ao verbo. De tempo, lugar, é óbvio. O nome dele já diz isso. Advérbio. Mas eu tenho que estar ligado que algumas questões muito maliciosas vêm com o advérbio dando intensidade ao adjetivo. E aí eu tenho que estar ligado, gente. Tem que estar ligado porque as confusões vão começar a surgir. Então eu tenho o advérbio, que se relaciona ao verbo, se relaciona com o adjetivo dando intensidade, e de repente a mesma palavra está do outro lado servindo como pronome indefinido. Então quando eu uso muitos livros, muito se vincula a livro. Ah, professor, então está naquele grupo lá, né, dos que estão vinculados ao substantivo. Muitos livros é o número 5 vinculado ao número 1. Agora, quando eu digo comi muito, é o número 7, muito, vinculado ao comi, número 6. Bacana a gente perceber, né? Só que tem um momento perigoso, em que o adjetivo se permite relacionar com os advérbios de intensidade. Ah, dia bonito, dia muito bonito. E aí o advérbio muito vai produzir intensidade. Então há momentos em que o muito é pronome indefinido, e há momentos em que o muito é um advérbio. Uma casca, vários recheios. Opa, isso é muito interessante para uma questão de prova. Então acompanhe comigo. Ó. Quando digo levar a sério, me refiro a considerar o que eles dizem e dialogar com propriedade, e não com moralismo e com excesso de jovialidade. E desse mal padecem muitos pais e professores que com eles convivem. E desse mal. O vocábulo sublinhado na expressão e decimal, pode ser usado em variadas classes em português. Realmente. Você sabe em quais classes mal se encaixaria? Por exemplo, se a gente pegar aquela nossa lista famosa, onde que o mal se encaixa? Ah, professor, mal com L não é nem o mal com U. Mal com U é adjetivo. Né? Mal com U é adjetivo. Mal com L, não tenho dúvida, número 7, advérbio. É um mal, inicialmente você tem que bater o olho, mal com L, advérbio. Pode-se também o número 9, conjunção. Conjunção de tempo. E, é óbvio, pode ser substantivo. O mal que ele me fez, coloca um artigo, virou substantivo. Tá bem? Então fiquem atentos a isso. Mal, na frase em que nós estamos usando, funciona como um substantivo. Se você olhar bem, ó, repara aí, você tem o esse. E o esse está ali determinando, né? Esse mal é igual se fosse um artigo. E do mal, deste mal. Né? Notem que não precisa ser só o artigo. Pode ser um artigo, pode ser um pronome possessivo, meu mal. Então, mal ali, com o determinante, esse, o, né? Pode ser um pronome possessivo, um pronome indefinido, qualquer mal, estamos usando como substantivo. Né? Isso é importante você entender. O mal aí é sinônimo, né, desse problema, é um substantivo. E desse problema, legal? Então vamos começar de trás para frente para dar emoção. Por exemplo, na letra E, o aluno saiu, mal começou a prova. Eu tenho que entender que esse mal, ele está abrindo a oração número 2, me dá uma ideia temporal, né, a ideia de que a coisa aconteceu quase ao mesmo tempo. O aluno saiu, mal começou a prova. Então, esse mal começou a prova equivale a quando começou a prova. É a ideia de tempo, é a tal da conjunção temporal. Vamos até colocar aqui, ó, conjunção temporal. Conjunção temporal. Bem? CJ. Os resultados do aluno caminham mal. Ó, modificando o verbo caminham. Caminham bem, caminham mal. É um modo como caminham e aí aparece como advérbio. Advérbio. O aluno estava passando mal. É o modo como a pessoa estava passando. Né? Então aqui também temos o tal do advérbio. Legal? E mal saiu da sala, o professor encontrou o aluno. A B e a E são flagrantemente
né, da mesma natureza. Então ali nós temos a tal da conjunção, perdão, temporal. Temporal. E a letra A só pode ser ela a alternativa correta, né? A letra A, vejam que ali temos não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. O professor, está sem determinante? Sim, está sem determinante. Só que nós temos o bem e o mal aí funcionando, né? Funcionando como funcionaria um substantivo. Então a letra A é a correta, gente? E uma manha de conferência seria você perceber que ali nós temos o bem e o mal funcionando como se fossem um substantivo qualquer. Então não há problema que sempre dure, nem, né, doença que nunca se acabe. Percebam que se nós fôssemos trocar ali por uma outra coisa, seria um substantivo. Mas por que que essa questão foi bem feita? Por que que essa questão pode ter complicado? Porque apesar de estar aqui como substantivo, não há a presença de um determinante, como havia no texto, né? Então não há o bem que sempre dure, nem o mal que nunca se acabe. Se houvesse a presença dos artigos, aí tudo ficaria muito mais evidente, muito mais perceptível. Porém, apesar da ausência do artigo, é possível perceber que esse bem e esse mal funcionam exatamente igual funcionaria aí um substantivo. Ou seja, não há, né, não há felicidade que sempre dure, nem problema que nunca se acabe. Tá certo? Vejam como essa questão mostra para nós aquilo que a banca pode e vai se usar sempre que achar interessante, que é um problemão que nós temos no português. Você tem uma palavra e essa palavra tem mais de uma classificação. Pode ser um advérbio, ele fala mal de nós, olha como o mal se vincula ao verbo. Pode ser um substantivo, basta colocar um artigo antes, virou um substantivo. O mal já passou, o problema já passou. E pode ser a famosa conjunção temporal, mal entrou na sala e já saiu. Beleza? Isso é matéria-prima de primeira qualidade. Isso é matéria-prima que interessa muito, muito a qualquer banca. Não é só banca, qualquer banca. Né? Palavras então como bastante, muito, mais, menos, podem ser tanto da classe que se vincula ao substantivo, quanto a classe dos advérbios, que vão estar se vinculando a um verbo, a um adjetivo, por exemplo. Então eu percebo que a relação que eles estabelecem ajuda a entender. Então eu sei que é um adjetivo ao se relacionar com um substantivo. Eu sei que vai ser um pronome indefinido ao se vincular a um substantivo. Agora, quando se vincula a um verbo, já sei que é um advérbio. Ah, dá intensidade a um adjetivo. Aí eu já sei que é advérbio. Então eu olho para a palavra muito. Se ela está com substantivo, né, aí é pronome indefinido, professor. Muita gente, pronome indefinido. Mas se a pessoa diz estudei muito, aí já é advérbio. Então diga aqui para mim como que você está em relação a isso. Porque nós estamos dizendo assim, professor, isso é um pouco confuso. Óbvio. É por isso que interessa a banca. Professor, como que eu vou tratar desse problema? Observando a relação. Como que ele se relaciona. Então são elementos que não é olhando a palavra, e sim a relação que ele estabelece. E a forma mais rápida e imediata de curar todo esse problema é perceber que o grupo lá, 1, 2, 3, 4, 5, é o grupo que se vincula ao substantivo. Isso já nos leva a adjetivo, a pronomes, né, a numerais. E o advérbio se vincula ao verbo, se vincula ao adjetivo. Tá bom? Essa é a visão introdutória dessa percepção de diferenciação, de discriminar. Falar, você é uma coisa, você é outra, por causa dos vínculos diferentes que produzem. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no ponto que conduziu a minha organização. Então, o que acontece agora? Uma palavra, várias classificações. Tá bem? Então, apesar de ser uma só forma, ela pode ter mais de uma função. E o advérbio se destaca nesse exato momento como o provedor da confusão. Você fala, professor, onde que está o caos, a ventania, o problema? Lá no advérbio. O advérbio vai puxando outras classes. Mas por que não dá nó? Por que não dá problema? Porque pronome varia, advérbio não varia. Adjetivo varia, pronome não varia.
Então a gramática, o nosso idioma, vai se produzindo com coerência, que a gente não nota, mas há uma coerência estrutural. Tá bom? Vamos lá. Questão número 3, reproduz o que acabamos de fazer. Uma palavra, mais de uma função, mais de uma classificação. No período, a afinidade é ficar longe, pensando parecido a respeito dos mesmos fatos, os quais impressionam. Pronto, entreguei o ouro para vocês. Quando eu disse que os quais, matei a charada. Eu matei a charada por quê, gente? Porque o pronome relativo que, ele vai se misturar à palavra que no português. Esse que é um pronome relativo. Quando nós conseguimos trocar por os quais, pronome relativo. Mas vocês estão percebendo a gravidade do problema? Tem um monte de que no português. Ah, mas o que eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, é o que pronome relativo. Isso é muito importante para tirar o que da confusão. Como se você pegasse pelo colarinho e falar, ó, sai do meio aí, ó, vem para cá, dando um lugar privilegiado na memória, em que o que será pronome relativo quando trocável por o qual, a qual, os quais, as quais. Legal? Então, número 3, letra A, alternativa correta. Isso nos traz, então, a seguinte preocupação. É uma palavra, o que, com várias classificações. Vamos ao segundo ponto importante da sua preparação. Qual das alternativas a seguir não apresenta cuidado com o enunciado negativo, hein? Traduza isso na tua cabeça. Não apresenta uma conjunção que conecta devidamente as orações presentes, respectivamente, nas partes de cima e de baixo desse meme. Até meme já aparece na prova. Isso é muito bacana, né? Vou precisar me ausentar até segunda-feira. A Justiça Eleitoral proibiu a circulação de santinhos, né? Esse aí deve ser o São João Batista, salvo engano, né? Esse é o São João Batista e ali aparece a Justiça Eleitoral proibiu a circulação de santinhos. Eu acho que deve ter, né, uma fábrica de memes, né? Uma equipe que senta para pensar um monte de besteira e pensa isso o dia inteiro. Vai para casa, leva trabalho para casa, porque, né, o Brasil principalmente se especializou nessa arte. Isso aí vai virar a arte do século XXI, a principal produção artística do século XXI. Tá bem? Vejam bem que nós temos dois momentos e a banca fala, ó, para ligar os dois momentos, você tem aí 4 conectivos que vão permitir e um que não vai, por causa do não, hein? Qual que não apresenta conjunção que conecta? Qual? Então nós temos 4 que vão ligar e um que não vai, tá bom? Então eu gostaria que vocês até congelassem a imagem, resolvessem a questão, porque começa aí, gente, um trabalho que não pode faltar jamais na sua preparação, tá bom? Vejam como nesse momento você tinha que ter as conjunções na memória. Conjunções que se confundem entre causa e explicação. Geralmente as bancas evitam colocar a mão na cumbuca para evitar, né, evitar problemas. Esse grupo aí traz equivalência, isso que vale. Dá sim para trocar uma pela outra. E temos no português conjunção com valor de causa e temos sim conjunção com valor de explicação. A ideia de causa é a mais simples de explicar. O duro é explicar a explicativa, com perdão da redundância, né? Então, dificilmente uma prova te colocar 5 alternativas, né, colocar para distinguir o que é causa da explicação. Geralmente a banca trabalha com essas conjunções e pende para uma das classificações, ok? Então, professor, como que eu aprendo isso? Resolvendo questões, tendo material didático para visitar, ou seja, para observar o conjunto da obra, tá bem? Esses 3 são os mais importantes, eles simbolizam o que é estudar para concurso público. Quando você estuda ortografia, você tem essa troca, né? Ah, é o porquê junto, dá para trocar por pois. Então tá aí, esses dois aí formam as matrizes desse grupo. Quando tenho esse pois, porque eu tenho então as ideias causais ou explicativas. Do grupo, o porquanto é o mais perigoso. É a fera,
é o bicho selvagem que pode te trazer problemas. Para nunca mais esquecer, olhe que o porquê e o porquanto têm a mesma base. Então, meus olhos enxergam isso e não se esquecem nunca que onde couber um porquê, como nós estamos vendo aí, caberá tranquilamente um porquanto. Caberá tranquilamente um porquanto. É esse olhar que eu não posso perder de vista para ajudar a memória. Onde o porquê está, o porquanto também estará. Daí formamos o quarteto mágico da confusão, que são eles que aparecem na maioria das vezes formando as questões, né? É o grupo que a gente viu, mas não sabe, já usou, mas não tem certeza. Esse é o grupo perigoso. Visto que, já que, dado que e uma vez que. Vá lidando com eles, eles têm grande presença na prova. Daí tem o grupo do esconde-esconde. Você olha, mas não sabe. Você olha, mas pode ser um monte de coisa. Então a única forma de produzir segurança é por meio da troca. Né? Fique quieto que te mato. Fique quieto porque te mato. Né? Nos diálogos do dia a dia, né, geralmente saem frases como essa. Então, esse que trocável por porquê é o que está dentro da família. O como, nossa, o como, de novo, é palavra que tem recorrência, porque é uma casca com vários recheios. E será causal quando eu troco por porquê. Vale a pena frisar, né, que você deve ter em mente que o nosso querido como, quando é causal, vai introduzir, uma oração causal, ela vem sempre antes da oração principal. O como, quando causal, exige a antecipação da oração. Como estava frio, voltei a pegar uma blusa. Como estava frio, é a ideia causal. Vejam como eu tenho que colocar antes a oração causal da oração principal. Essa é uma outra marca que nos ajuda a distinguir, né? Mas o sentido, não tenho dúvida, é o principal. É o principal. Tá bem? Temos também esse grupo que eu diria assim, é o grupo que tava meio por ali, né? Usava-se uma coisa e outra, tal, de repente grudou e formou uma expressão, uma locução na língua portuguesa. Tendo em vista que hoje, né, nós podemos colocar no grupo do porquê tranquilamente e o na medida em que. Das peças soltas foram se fixando, se soldaram, se tornaram um fóssil. Hoje você usa com tranquilidade na medida em que, equivalente ao porquê. Sacaram que eu olho? Não é uma lista, são, né, elementos que vão se organizando diferentemente. É assim que está na minha memória. Exatamente assim que está no papel aí que você está vendo, é como eu guardo na minha memória. Não é uma coisa em ordem alfabética, por exemplo. Há características, há recorrências, isso vai formando uma memória, né, de quem estuda a língua portuguesa. Tá legal? Então vejam como nós temos aqui o porquê, show de bola. Temos o visto que está lá no grupo, né? Você tem que reconhecer que está lá no grupo. Tem o jaque está lá no grupo, e uma vez que também lá no grupo. O único que não está no grupo é a letra C. É por isso que ela vai ser aí a alternativa errada. Nem é ela a alternativa que você tinha que sinalizar. Mas será que você sabe qual é o sentido do ainda que? Será que você tem consciência do uso do ainda que? Em que família que ela está? Quais são as parcerias, irmão, tio, sobrinho? Quem é a mãe de todos aí? Então é óbvio que você tem 14 classes, perdão, 14 tipos de conjunções para formar. As concessivas são relevantíssimas, com grande presença em prova, né? Eu já na minha memória coloco essa primeira linha aí, ó, que é a linha perigosa. O embora é a matriz, é a mais importante. Conquanto, ninguém fala, ninguém usa, ninguém sonha. Isso que é o pior. Quando você sonha, está dentro de você. A gente nunca sonha. Então, conquanto é um bicho estranho que aparece muito em prova. Conquanto, então, é parceria do embora. Ou no embora tal, conquanto pode estar também. O posto que por vício de linguagem o brasileiro usa como causa, dá a impressão que deveria estar no outro grupo, e não. A gramática tradicional traz o posto que com o valor de embora. Tá bem? Daí nós temos esse grupo, que é o grupo com mais recorrência, ainda que
apesar de que e mesmo que. Nós temos esses que, por exemplo, se você fez direito na tua vida, estudou, leu direito, você encontrou essas peças raras aí. Não obstante, em que pese, é muito comum na linguagem jurídica. E tem esse grupão, que é o que a gente usa no dia a dia, todos eles, mas a gente não tem nem a mínima consciência que fazem parte das concessivas, porém, são raríssimas em prova. Agora, o que sobrou, aí você tem que dar atenção. Formar esses grupos na memória, primeiro, né? Deserto, terra estéril, você joga a semente e não brota nada. Você olha para isso e fala, professor, mas isso não me dá nenhuma vontade. A única motivação, gente, é você pensar na conta corrente, pensar numas férias maravilhosas com o pezinho na areia, barulhinho do mar, essas coisas, né, prazerosas da vida. Você fala assim, professor, isso aí não dá, professor. Dá. Vai atrás que dá, né? Estão percebendo que são elementos que nós chamamos de objetivos. Por que eu estou aprendendo isso? Ah, pezinho na areia, né? Barulhinho do mar, tá bom? Procurem perceber que esse é o momento em que, além de tudo, é salutar, porque você está estudando, poderia estar fazendo 1 milhão de outras coisas, e a maioria delas de baixo rendimento para a vida. Não te qualifico. Estudar é sempre salutar, tá bem? O problema é querer estudar a matéria toda, a língua portuguesa toda, num período curto, para uma prova, né? Uma prova que sempre traz um grau de dificuldade. É esse embate que é o lance. Aprender muito em pouco tempo. Nós estamos aqui juntos pensando nisso, tá bom? Então vejam que a melhor forma de botar isso para dentro, professor, vou rasgar o papel e comer. Não. Você vai resolver questões e pesquisar em bons materiais, né? Então, vai lá, resolve questão, fica em dúvida, pesquisa. É assim que a memória vai assimilando. É isso que é estudar. Professor, decorar. Decorar não é legal, né, gente? Não deu certo lá atrás, você acha que vai dar certo agora? Não. Né? Vamos em frente então, gente. Os conectores presentes no texto ligam frases, possibilitando a construção de uma sequência de ideias como, letra A, conforme. Introduz uma generalização, não. O conforme, a gramática até não foi criativa, tá bem? Ela pegou a própria conjunção para nomear. A conforme é uma conjunção conformativa. Eles falam, nossa, professor, de onde nasceu esse nome feio? Da própria matriz. A principal conjunção é o conforme, por quê? Porque ela cede o nome à classificação. Então, a conjunção que introduz conformidade, conforme. Conforme, segundo, conforme falou fulano, segundo falou fulano, consoante, na linguagem jurídica é muito usada, né? Consoante a opinião de fulano de tal, tudo da mesma família. Aparece o como também, né? Como ele falou, conforme ele falou, o como está aí também no grupo das conformativas. Legal. Daí você chega na letra B, o que você vê na letra B? Ah, professor, o que eu vejo na letra B de bola é o ainda que. E o ainda que nós acabamos de colocar falando assim, ó, esse é o grupão que aparece em prova. Ainda que, apesar de que, mesmo que, tá bom? Então, um dia você estudou, um dia você foi sorteado, não, você foi premiado com aquela medalha de honra ou mérito. Você fez por merecer. Não tem nada de sorte, tem tudo de estudo, dedicação e preparação. Na letra C, novamente uma concessiva e não um aditivo, apesar de ideia de concessão. E o logo, né, pode ser advérbio de tempo, volte logo, advérbio de tempo, mas pode ser conjunção conclusiva também, conjunção conclusiva. Né? Ele fez um bom trabalho, portanto mereceu a nota. É o logo. Né? Penso, logo existo, penso, portanto existo. É o logo, né, do Descartes, por exemplo, que ajuda a entender o logo equivalente ao portanto. Perfeito? Opa! Professor, mais um ponto de estudo, né? Opa! Esse daí você não pode bobear. Tem que estudar as 14 classificações das conjunções. Isso não pode faltar jamais na sua preparação. Tá bem? É mais um ponto de estudo. Número 6. Qual é a classificação morfológica da palavra grifada no enunciado abaixo, tendo em vista o contexto em que ela foi empregada? Reino Unido é o primeiro país a liberar vacina atualizada
quanto à variante Omicron. Não, mas há um porém. Opa! Professor, você falou em conjunção, porém é conjunção. Cuidado, né? Você tem que estar vacinado porque a banca gosta da brincadeira. Esse porém aí é como dizer, há um probleminha, há um senão, há um problema, há um defeito. Foi substantivado. Vejam o artigo indefinido 1. Então, qual é a classe morfológica? Qual a classe de palavras? Esse, porém, nesta frase, é um substantivo. Tá bem? Isso é bacana de perceber. Você decorou, estudou, sabe todas as conjunções, e numa questão como essa, você toma um trançapé, não sabe de onde veio a agressão. É lógico, toda palavra pode virar um substantivo. Eu não posso perder isso de vista, né? Olha lá. O gingar é a essência da capoeira. A função gramatical do vocábulo em destaque é. Função gramatical poderia ser sintaxe também, né? Seria de sujeito, núcleo do sujeito. Mas como ela coloca essa sequência, substantivo, então a classe gramatical e não a função. Função está ligado à sintaxe, classe à morfologia. E aí, gente? Professor, gingar, né? Ginguei, gingou, gingar é verbo. Sim, dependendo da frase é verbo. Mas nesta daqui, note como o artigo tá ali, ó, o gingar. Isso te leva a deduzir que foi substantivado e por isso letra A, alternativa correta. Tá bem? Então não vá treinar, né? Não vá treinar para esportes que exijam profundidades. Né? Você fala assim, professor, eu estou lendo a gramática, né, do fulano mais famoso do Brasil, né, do Celso Cunha e tal. É bom, é excelente. Mas percebam isso, às vezes você se prepara tanto para um esporte que exigirá, né, excelência máxima e o jogo era mais simples. Era observar as coisas de maneira mais simples, né? Tá bom? Então, não percam pontos de que você precisa, sim, avançar, estudar conjunção, né? Mas estão notando que tem que ter a manha também? E essa manha não vem pela teoria, vem de tomar um solavanco, um chacoalhão da banca, né? Trabalhou conjunção, daí apareceu como substantivo. Estuda verbo, daí aparece como substantivo. O artigo ajuda a perceber isso. Tá bom? Vamos em frente? Vamos lá? Vamos para a questão número 8. O nome substantivo criança, do ponto de vista do gênero gramatical, classifica-se como variável em gênero? Não, a gente não tem criança e crianço. Não tem, tá bem? Só existe criança. Só existe criança. Um dia eu estava conversando com a minha filha mais nova, né? Ela estava em busca da coerência das nomeações, tio, tia, cunhado, cunhado, vô, vó, marido, esposa, né? E daí eu falei, eu sou marido da sua mãe. Ah, então você é marido e a mãe é marida. Sacaram? Na criança ela está em busca de lógica, né? Então, sogro, sogra, cunhado, cunhada, marido, marida. Não, eu falei, não, não é marido, é esposa, mulher. Estão notando como é uma coisa assim relacionada à cultura também, né? Poderia ser marida, mas não ficou. O que ficou é esposa, mulher, assim por diante. Então percebam que nesse exato momento você tem criança. Criança varia em gênero? Não, letra A está errada. É comum de dois gêneros? Aí você fala, professor, isso aí é uma informação que eu deveria interpretar ou é uma informação, é uma informação técnica? Você tinha que ter dado uma olhada antes. Então, quando aparece ali comum de dois gêneros, sobrecomum e epseno, é a hora que a banca está lá em uma parte teórica trazendo o problema para você. Ela fala assim: o povo não sabe classificar, o povo não passou por aqui, ninguém sabe o que é um substantivo uniforme. Então pega lá os nomes e joga, porque ninguém, né, tem essas noções de maneira natural. É só de maneira artificial. Eu paro minha vida para estudar. É aí que a gente aprende. Tá bem? Classifica-se como masculino ou feminino? Não. Criança é um substantivo feminino. Ser feminino não designa gênero. É apenas ser feminino ou masculino dentro da gramática. Por isso que a gente fala a pessoa, substantivo feminino.
Aí não depende do gênero da pessoa que está tomando a palavra pessoa como referência. Então, é diferente a ideia de gênero, ainda mais em nossos dias, e a ideia do masculino e feminino gramaticalmente. Tá bom? O que é importante você perceber? O jogo está ali no meio, entre a B, a C e a D. Você sabe o que é um substantivo uniforme? Substantivo uniforme, gente, é aquele que tem uma única forma, como a classificação diz. Criança designa tanto homem e mulher, né? É uma única forma. Não tem variação de gênero, variação, né, de masculino e feminino. É uma única forma. Então nós estamos falando de gênero, masculino e feminino, mas estamos falando de substantivos que têm apenas uma forma. Galo, galinha. Olha lá, uma designação diferente. Agora, há substantivos que designam os dois gêneros. Tá bem? Há substantivos que designam tanto o homem e a mulher, tanto o macho e a fêmea. Vamos chamá-los então, primeiro, comum de dois gêneros. É aquele que marca o gênero fora do substantivo. Então você pega a palavra e há sim uma forma de perceber se é masculino ou feminino, mas não na própria palavra, mas graças a uma marcação externa, como o artista, a artista, o atleta, a atleta. Então, é comum de dois gêneros. É uma palavra que serve aos dois gêneros. Uma palavra que pode ser tanto masculina quanto feminina, e as marcas não vêm na palavra, vêm externamente. Adjetivo, artigo, pronome e assim por diante. Sobre comum. Sobre comum o nome está dizendo, gente. Está acima. Ou seja, há só um gênero que é usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Então a palavra criança pode ser usado tanto para um homem quanto para uma mulher, né? Gênero masculino ou gênero feminino, mas ela tem uma única forma e um único gênero, a criança. Quando a gente fala a pessoa, né, pode ser tanto um homem quanto mulher. E ela é sobrecomum, está acima, então, do gênero das pessoas. Ela designa, pode ser usada tanto para um quanto para outro. Tá legal? E tem os próprios relacionados a animais. É isso que eu não posso esquecer de vista. São uniformes, mas relacionados aos animais. São os famosos epicenos. Tá legal? Nós temos galo, galinha. Aí tem o masculino e tem o feminino. Mas eu pego peixe, peixe não tem. Então a gente passa a usar peixe macho, peixe fêmea. Girafa, não tem girafo. Seria legal se tivesse. Então a gente diz girafa macho, girafa fêmea. Tá bem? Então nós temos o comum de dois gêneros, então é um substantivo uniforme que é possível estabelecer marcas de masculino e feminino. Por isso que é comum para dois. É um substantivo que serve tanto o masculino e o feminino. Temos os sobrecomuns, que são de uma única forma, sem designar o masculino e o feminino. Então, é a criança. Esse a criança pode ser usado por homem ou por mulher, não designa o gênero da pessoa. E tem o epiceno, que é próprio animal, e para marcar a distinção usamos as palavras macho e fêmea. É isso que todos nós deveríamos fazer. Ir para a teoria e entender a diferença de cada uma das classificações. Por isso, quando você olhar agora, criança, o que ela é? Comum de dois? Não é, porque não dá para dizer criança bonito. Igual nós podemos dizer, por exemplo, jornalista novo, jornalista nova. Para ser comum de dois, a palavra pode ser usada tanto para o masculino quanto para o feminino, com marcas do gênero. Com marcas do gênero. Né? Agora, eu tenho que chegar à conclusão que epiceno é para animal, então letra C, criança é um substantivo uniforme sobre comum. Ah, professor, aí complicou minha vida, por quê? Por quê? Porque aí você vai ter que estudar a teoria, também estudar a teoria. Vamos agora, aqui me faltou, vou até colocar para baixo aqui, gente, só para retomar com vocês aquele questionamento, né? Eu pulei ali, mas eu vou aproveitar só aqui, vocês fecham um pouquinho os olhos aí, vocês vão perceber que faltou, então, o ponto de estudo. É isso que eu queria chamar a atenção e eu acabei comendo barriga, né? Comer barriga é cometer esse deslize. Falei para vocês, né? A morfologia pode ser um pântano, cuidado. Pode ser um pântano.
Então há uma noção de você entrar e não voltar nunca mais. A água vai lá te engolindo, engolindo, você desaparece dentro da morfologia. Capítulos como substantivo, adjetivo, são capítulos culturais, que trazem longas listas. Fala, professor, estou estudando a lista. Não, 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 não. Não é assim. Então vá para a prática e, de acordo com o sofrimento da prática, você volta para a teoria. Né? A teoria tem que estudar? Tem. É isso que nós estamos dizendo, perdão. Teoria tem que estudar. Tem, claro que tem. Não pode faltar. Mas vocês estão percebendo que é a questão da seletividade. E o que vai produzir essa seletividade não é que você falou assim, hoje eu acordei com vontade de estudar tal coisa. Não. Essa seletividade vem pela prática. Essa relevância, uma coisa ser mais importante que a outra, vem pela prática. É resolvendo questões e estudando daí aquilo que você não sabe, que a teoria precisa ser abordada. Como a prova já tem data, está tudo encaminhado, é assim que eu tenho que pensar. Ser mais prático do que teórico. E ser mais prático que teórico dentro do contexto da prova é resolver questões. E com base nas dúvidas, nos problemas, aí você recorre à teoria. A seletividade e a relevância são fundamentais nesta hora de preparação. Não dá mais para gastar tempo. Há outros momentos que você pode viajar na maionese, agora não pode. Né? Tá bem? Vamos à questão número 9. A expectativa é de que, com o fim da pandemia, o nível de preocupação diminua, mas os efeitos do impacto desse período de 2 anos continuem aparecendo. As duas formas verbais sublinhadas nessa frase não estão conjugadas no mesmo modo, no mesmo tempo, no mesmo número, na mesma pessoa, na mesma voz. É uma questão que traz tudo, né? Tudo que é a característica do verbo, da morfologia verbal. Saber identificar o tempo e o modo, o número e a pessoa, tá bem? Notem que é a mesma voz, é a voz ativa, tá certo? As duas estão na voz ativa, porque para criar as outras vozes, há propriedades gramaticais específicas. Na voz passiva, você tem estrutura verbal de voz passiva. Na reflexiva, você tem que ter um pronome, né, para que a ação volte ao sujeito. Então não é propriamente, né, algo que você vai bater o olho e vai interpretar. Há uma parte técnica por trás. E as formas verbais estão na voz ativa. Menos uma. Bem menos uma. Percebam que nós temos a pessoa. Então o nível continua, o nível diminua, né, o nível de preocupação diminua. Professor, você foi ler direto daqui e não deu certo. O nível de preocupação diminua. Porque esse tempo que está conjugado aí, esse tempo em modo, exige de você que você use um apoio. Porque é um tipo de tempo em modo que nós usamos na subordinação. É um tempo em modo que aparece nas orações subordinadas. Essa é a dica que eu passo. Então a gente usa, por exemplo, o que eu venha, que eu tenha, que eu possa. Usamos o quando ele vier, quando ele puder. Usamos o se ele estivesse, se ele pudesse. São formas de criar o contexto do subjuntivo. Pronto, entreguei. Entreguei, não devia, né? Então, é do mesmo modo? É do mesmo modo as duas. Tá bem? Que o nível diminua, mas que os efeitos continuem. Ali está implícito, né? Mas que os efeitos continuem. Estão os dois verbos no modo chamado subjuntivo, tá bem? E no mesmo tempo que é o tempo do presente do subjuntivo. Que diminua, que continue, estão no mesmo tempo, que é o tempo do presente do subjuntivo. Então, letra A. Letra B, não estão inadequadas. Tá legal? As duas formas verbais não estão conjugadas. Não, elas estão conjugadas. No mesmo modo, no mesmo tempo, na mesma voz. Vamos até excluir, então. Estão no mesmo número? Estão na mesma pessoa? Na mesma pessoa estão, que é a terceira pessoa. O nível é a terceira pessoa, trocaria pelo ele, e os efeitos é também a terceira pessoa, só que no plural, né? Eles, os efeitos, continuem. Então estão na mesma pessoa, que é a terceira pessoa. Tem o eu e o nós formando a primeira pessoa, tem o tu e o vós formando a segunda pessoa, e tem o ele, ela, eles, elas
formando a terceira pessoa. Então, é na mesma pessoa? Sim, é na mesma pessoa. Então, a alternativa correta é a letra C. Por que a letra C? Porque não trazem o mesmo número. Diminua, está no número singular, continuem, está no número plural. O que vocês acharam dessa questão, gente? Pesada, muito pesada. Essa é uma das grandes dificuldades para o estudante da língua portuguesa. A teoria dos verbos, a teoria da morfologia verbal. Tudo grandioso, tudo excessivo, né? Até isso funcionar na nossa cabeça tem um custo muito alto. Tá legal? Mas é aquilo que a gente tem que estar atento, né? É para abandonar? Não é para abandonar, mas é para ir comendo pelas beiradas. Tá bem? Não vai enfiar a cara aí no meio, que você vai se queimar. Então, vá comendo pelas beiradas, vá ali entendendo, né, o raciocínio que está por trás disso. Então, por exemplo, perceber que o singular e plural existiam ali não é o fim do mundo. O problema é ligar singular e plural à ideia de número, né? A parte que traduz o que é o singular e plural. Diferente da pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Tá bom? Mas a grande dificuldade não é nem a pessoa, nem o número. A grande dificuldade é bater o olho e saber que aquilo é o presente do subjuntivo. Essa questão tem um viés. Trouxe o conjunto como um todo, trouxe uma confusão teórica muito grande. Mas o pico das questões, né, vem na questão do tempo verbal. O tempo e o modo formam a questão mais complexa para o brasileiro. Percebam que nessa questão nós temos aí muita teoria envolvida, muita. Que ele diminua, que eles continuem. Olha como eu trouxe o que para conseguir projetar o presente subjuntivo, né? Então, os modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. O tempo: presente, pretérito e futuro. Apesar de termos 3 pretéritos, temos 2 futuros, né? Então, a gente olha presente, pretérito e futuro, mas eles se bifurcam. Temos o singular e o plural no número, temos a primeira, segunda e terceira pessoas e a voz ativa, passiva, reflexiva e a recíproca, né, que um faz no outro. Então, veja um conjunto teórico que teria que estar estabilizado na memória. É muita, muita informação. Tá bem? Agora, percebam aí, o que entra? Né? Morfologia verbal. Morfologia verbal, você tem que aprender a estudar. Nem tudo é estudável para uma prova. Tem que aprender a selecionar o que vai ser estudado. Vejam essa questão. Em tinha chegado a minha vez, a flexão composta é uma forma verbal do modo indicativo, denominada... essa aí já pode até tirar do ar, gente. Porque ou você bateu o olho e já sabe, senão vai dar besteira. A chance de errar é multiplicada. Ou você estudou antes, ou não acerta de jeito nenhum. Estamos em um tempo chamado pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele tem 3 formas de representação. 3 formas. Essas 3 formas têm o mesmo sentido, têm a mesma classificação, tudo igual, só que a forma deles é diferente. Então, na língua portuguesa, estudara, que é a forma simples, equivale tanto na classificação quanto no sentido a tinha estudado, havia estudado. Então, quando você usa no dia a dia, eu já tinha entregado, eu já tinha trabalhado, eu já tinha analisado, você está usando o pretérito mais que perfeito do indicativo tempo composto. Tá bem? Então vejam que nessa questão nós temos ali exatamente tinha chegado. Poderia ser havia chegado, bem como chegara. Chegara, tinha chegado, havia chegado. Todos tempos do pretérito mais que perfeito. Eu não sabia, você não sabia. Um dia a gente para a vida para entender isso. Por quê? Eu, no meu caso, professor, que adora fazer o que eu faço, ensinar aquilo que pode ajudar a mudar a sua vida. E num tempo curto, porque o tempo maior já passamos na escola. Agora aqui a gente tem que pensar num tempo menor, né? Mas tudo isso relacionado à biografia, né? A situação biográfica de cada um. O que você faz na vida? Então isso é relativo, né? Notem que nesse momento você fala, professor, para que aprender isso? E você está
tomando consciência de que você vai estudar, 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 passou. Depois que passou, pode deletar. Aperta o botão, desaparece tudo. Entendam bem o que é isso. Por isso que não é sabedoria, inteligência, né? Não é nada disso. É só entender o que precisa estudar, ficar em cima disso, porque depois que passou, gente, saber que é pretérito mais que perfeito ou não, não alterará a sua vida. É ter essa visão prática de como que faz a seleção. Ah, tem que fazer isso? Então tá, eu vou fazer. Vou me aperfeiçoar, vou melhorar cada dia. O objetivo tem que ser claro e evidente diante de nós, tá bom? Então hoje eu olho para essa questão, eu sei que ela é muito fácil, mas ela não foi dada, ela foi conquistada. Não é fácil, fica fácil, tá bom? Vamos ver a próxima. Número 11, a nossa última questão. Como usei a rolha de sabugo, a garrafa mantinha, manterá, mantém. Então, você tem várias formas ali, né? Um sabor de infância. Se eu não usasse o sabugo, ela não manteria, mantinha, mantivesse o sabor da infância. Vou adorar se ela. Opa! Foi nessa terceira lacuna que bateu uma luz. Que nas outras duas eu fiquei meio perdidão. Nesta última, por causa do vou adorar. Por causa do vou adorar. Acreditem nisso. O vou adorar que me deu sinal de que é ação futura. É ação que vai ser realizada. Tá bem? O vou está no presente, mas o vou adorar expressa, nós usamos assim, né? Vou estudar semana que vem. Vou estudar ano que vem. Nós expressamos ideias futuras com o vou adorar. Tá bem? Isso seria completamente diferente se ali estivesse, por exemplo, adoraria. Né? Adoraria. Aí seria outra formatação. Então aqui me deu total confiança de que o que cabe ali é o futuro do subjuntivo do verbo manter. Então é como se ali tivesse vou adorar se amanhã ela mantiver o sabor da infância. É isso que me deu garantias que mantivesse, apesar de correto, não cabe por causa do futuro. Se fosse adoraria, aí o mantivesse, estaria no lugar certo. Manter está errado, o futuro é mantiver. Né? Ah, se ela manter, seria uma flexão errada. Se ela manterá, é algo que a gente percebe que não cabe nessa oração subordinada, então nós temos aqui mantiver como forma correta. E aí o caminho, né, se abre, você chega à alternativa correta. Então, manteve, manteria e mantiver é a alternativa correta. Depois faço com mais calma. Vejam que eu vou assinalar aqui para vocês as formas equivocadas. Por exemplo, vamos ver aqui, a forma manter não cabe ali, porque nós estamos falando em mantiver, então é um erro de flexão, mas o resto está formalmente correto. Estamos ali harmonizando o tempo. Nós estamos falando de coisas para trás ou para frente. E no vou adorar foi a ancoragem, que talvez até a banca se usou para. Estão notando que ali, a hora que você entendeu, matou a charada, você resolveu a questão. Eu acho que a banca trabalhou com essa mentalidade exatamente para criar uma segurança. Porque a ideia pretérita também caberia até um ponto. O ponto é quando você chega no vou adorar. É aí que a coisa se desarranja para o pretérito e vinga para o futuro. Tá bom? Então, número 11, letra D, alternativa correta. Sobre a morfologia verbal, gente. O que é muito importante você ficar ligado? Saber classificar tempos e modos. Vocês viram como eu fui falando? Presente subjuntivo. Ó, gente, ali eu tenho o futuro do subjuntivo, mantiver. Então, ter essa dinâmica da classificação é muito importante. Irregularidade verbal, como é o caso do verbo manter. Né? Sentido dos tempos é um tema muito importante, recorrente nas provas. O que vale, né, ali é você perceber que o pretérito mais que perfeito tem um sentido que é diferente do perfeito, que é diferente do imperfeito. A nomenclatura, formas distintas, tudo isso não é à toa, porque produzem sentidos diferentes. Correlação temporal, como fizemos na última questão. E o famoso imperativo, que vira e mexe, nós temos aí no universo do concurso público, né? A questão do imperativo, a hora que você dá ordem
isso é recorrente em inúmeros fatores, você tem que ter uma noção, né, de tratamento, está tratando a pessoa por você ou por tu, né, o imperativo exige essa percepção, como que você está tratando a pessoa por você ou por tu, e de acordo com a pessoa usada, as formas do imperativo serão distintas. Aí a diferença entre corra, tratando a pessoa por você, né, e corre, tratando a pessoa por tu, por exemplo. Aí tem que aprender a formar um imperativo no português. Então, é outro modo que exige um pouco de atenção de todos nós. Tá legal? Trabalhamos hoje o quê? Vários pontos da morfologia. Um pouquinho da conjunção, um pouquinho do verbo, um pouquinho das classes de palavras, né? Alguns pontos problemáticos. Fizemos um estudo completo? Não, isso aqui ainda merece novos encontros, né? Mas estão percebendo que as palavras seletividade e relevância são importantes para quem vive o que vocês estão vivendo nesta fase da preparação. Sejam mais práticos que teóricos. Tá legal? Valeu pelo encontro, um grande abraço a todos e em breve nos vemos novamente. Até lá!